Olá, irmãos, quero saudar a todos e dizer que é mais uma vez uma alegria estarmos dando continuidade para a nossa escola bíblica online. Então estamos estudando o panorama do Novo Testamento, temos passado por cartas incríveis e hoje nós temos mais uma carta, a carta de Tiago, que é escrita por um homem temente a Deus e que nas suas palavras demonstra um desejo de uma vida que verdadeiramente glorifique e honre ao nosso Deus, uma vida que esteja alinhada com os propósitos do Senhor. Então, desde já eu quero te convidar para orarmos, para pedir a direção do nosso Deus e podermos então sermos impactados por tudo aquilo que Tiago escreveu e que é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus, te exaltamos, Senhor, e te glorificamos, apresentamos as nossas vidas e te pedimos, continue falando conosco, nos capacitando, Senhor, e nos permitindo sermos moldados à tua vontade. Ó Pai, pela tua misericórdia é que somos alcançados, Pai, e pela tua graça, Senhor, é que somos transformados e moldados dia após dia. E que o Senhor, então, continue nos concedendo, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra, mas não só o conhecimento, mas a vida prática. Que possamos, à luz daquilo que Tiago experimentou e compartilhou, Senhor, sermos desafiados a viver os Teus propósitos, a vivermos, Senhor, a fidelidade à Tua Palavra. Então eu oro, clamamos por cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu já compartilhei, vamos estar refletindo e estudando na carta de Tiago, vendo um panorama. Tiago é uma carta que tem um conteúdo vasto e diverso, em diversos temas e diversas áreas. A gente não vai conseguir aprofundar, mas sem dúvida podemos ter uma ideia, uma visão geral e entender o propósito de Tiago e como essa carta impacta as nossas vidas. Para nos voltarmos à carta de Tiago, a gente precisa então entender, temos um texto base, que é um dos versículos, capítulo 1, versículo 22, Tiago escreve assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esse é um texto base que vai conduzir a nossa interação com a carta de Tiago e com a nossa lição, exatamente com esse desafio de não simplesmente termos contato com a palavra, não simplesmente conhecermos, mas de vivermos a prática da palavra de Deus. E Tiago é muito intencional, muito pontual exatamente em vivermos a prática da palavra de Deus. E sempre como avançamos na nossa lição, nas nossas lições, nós temos alvos que desejamos alcançar no final das nossas aulas e que conduzem então o nosso estudo. E para essa aula então temos como o saber, precisamos considerar a praticidade da fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos a fé em Cristo que nos concede a salvação, que nos faz nova criatura, mas a fé em Cristo Jesus precisa nos levar a uma prática, uma transformação, uma novidade de vida. E precisamos então estar cientes desta vida prática que devemos viver. Não só saber, mas precisamos sentir, ou seja, confiar que a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual que vai nos direcionar para essa vida prática em Cristo Jesus. E não só então saber, sentir, mas um alvo da nossa lição é agir, ou seja, identificando ações que podemos tomar em situações do nosso dia a dia que demonstrem a fé em Cristo Jesus, que demonstrem o nosso desejo de vivermos a prática da palavra de Deus. Então é o alvo a qual nós desejamos que no final da aula cada um de nós sejamos desafiados a estar construindo e desenvolvendo nas nossas vidas. Quando pensando na introdução e já destacamos que Tiago é uma carta muito prática,
ele é considerado por muitos teólogos como um manual prático da vida cristã. Então, precisamos ter isso em mente. Ela é uma carta que integra a fé que nós temos em Cristo Jesus com a experiência prática do dia a dia. Ou seja, destaca que a nossa fé precisa ser uma fé operosa, ou seja, uma fé que leve a resultados nas nossas interações, nos nossos relacionamentos. Não podemos simplesmente dizermos que cremos, que temos fé em Deus, em Cristo Jesus, mas é uma fé que transforma a nossa vida ao ponto de reagirmos testemunhando da presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, é essa a condução da carta de Tiago. E pensando na visão panorâmica que nós vamos ter para essa aula e algumas informações básicas que nos permitem compreender ali o propósito, o contexto, as questões tanto do autor quanto dos destinatários, nós temos algumas informações muito importantes. Então, Tiago, ela faz parte do grupo das epístolas gerais. Então, vimos aí nas aulas passadas, né, as cartas de Paulo, as cartas pessoais, as cartas pastorais, vimos os evangelhos, vimos Atos, que é um livro histórico, e agora temos uma carta, uma epístola geral, ou seja, é uma carta que é enviada não para um público específico, mas onde é escrita para uma ampla gama de público, de pessoas, a qual Tiago, nesse momento, desejava que tivessem contato com essa verdade e que fossem animados, encorajados a perseverar diante daquilo que viviam, daquilo que passavam. Então não é uma igreja específica, não é alguém específico e nem um grupo específico, mas aqueles que têm o contato com o Senhor, aqueles que Tiago desejava que fossem alcançados e fossem animados para viver a palavra de Deus. Então é uma das epístolas gerais. Como já foi citado, o autor é Tiago, e a própria carta vai deixar isso claro. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o autor é Tiago. A datação da escrita está em 45 e 47 depois de Cristo, e vemos aí o período então já depois da morte e ascensão de Jesus Cristo. O local da escrita desta carta está em Jerusalém, onde Tiago ele era pastor e líder da igreja. Então, grande parte da sua vida foi ali, e então provavelmente a escrita desta carta foi em Jerusalém. O alvo também encontramos aí na carta, no capítulo 1, versículo 1 novamente, os destinatários, né, os alvos a quem Tiago desejava falar. Como eu falei, não era um grupo específico, né, mas é um grupo mais amplo, entendendo que esta carta faz parte das epístolas gerais, mas sim dentro dessa grande gama de pessoas, né, existe um público ao qual ele desejava falar e a qual ele se refere nesse versículo. E ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então esse era um grupo, né, pessoas a qual ele se refere na sua carta e que eram alvo, que eram destinatários dos seus escritos. Caminhando na carta e pensando num versículo chave, né, temos então um versículo que é base para a nossa lição, né, que vai falar sobre a palavra de Deus ser prática na nossa vida, sermos praticantes e não simplesmente ouvintes, mas temos um versículo que se destaca em todo o texto de Tiago, que está no capítulo 2, versículo 17, e é um versículo, né, um tema a qual nos lembramos sempre que pensamos na carta de Tiago. E o versículo diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então,
Tiago ele apresenta essa verdade, essa ideia de que não podemos simplesmente ter fé, mas somos sim feituras de Deus para realizar obras, para cumprir a vontade dele. E as nossas obras, aquilo que nós realizamos, demonstram a nossa fé e a nossa nova posição em Cristo Jesus. Então é um versículo que pode resumir, destacar, né, toda a carta de Tiago. E uma expressão que podemos destacar, como temos feito nas últimas aulas, é a fé genuína. Ou seja, uma fé genuína em Cristo Jesus que leva a essa novidade de vida, a essa prática, a ação e reação diante das diversidades do dia a dia. Então é um pouquinho aí do panorama de Tiago, mas entendendo um pouco do seu esboço, né, de da sua escrita, Tiago ele tem 5 capítulos e cada capítulo ele vai dar ênfase, né? Vamos tratar de diversos temas, mas podemos destacar algumas ênfases. E no capítulo 1, nós vemos que Tiago vai falar sobre as provações. E Tiago ele traz a ideia e a verdade da perseverança diante das provações. Ele nos confronta e nos exorta a essa verdade. Capítulo 2, Tiago ele vai falar sobre a fé e as obras. Vai aprofundar e deixar mais claro essa necessidade da nossa prática, que o nosso comportamento vai demonstrar a nossa fé. No capítulo 3, Tiago vai falar sobre a língua e a sabedoria. Vai confrontar a forma como devemos guardar e proteger e sermos tardios no nosso falar, com o cuidado de que sim, venhamos a fazer aquilo que é bênção, falar aquilo que é bênção, aquilo que é agradável. Então ele vai enfatizar essa questão da língua e da sabedoria. No capítulo 4, Tiago vai falar sobre humildade e contendas e vai nos despertar os seus destinatários sobre a submissão à vontade de Deus, né? Então ele vai enfatizar a questão de sermos humildes, né? Posso destacar aqui no capítulo 4, versículo 6, ele diz: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, algo que Tiago ele deseja enfatizar e destacar na vida de todo aquele que é crente, a se submeter, a ser humilde e fazer isso diante da vontade do Senhor. Acima de tudo, sermos submissos a qual é a vontade do Senhor. Então, nos humilharmos diante uns dos outros, né? Não buscarmos as posições mais altas, mas vivermos a prioridade do outro, a prioridade daquele que é o nosso próximo. E por fim, no capítulo 5, Tiago vai falar sobre a dependência no Senhor. E ele vai desenvolver ali sobre a necessidade de sermos pacientes, de descansarmos no Senhor, de sermos longânimos. Então, Tiago ele possui esses 5 capítulos, né? E vemos então esse esboço. Mas como já citei, Tiago ele trata de diversos temas. Ele trata de diversas situações, de diversas áreas, onde é desejo e expectativa dele que os crentes sejam vitoriosos, não fazendo e cumprindo simplesmente a própria vontade, mas acima de tudo, a vontade de Deus, tornando prática a fé que possuem em Cristo Jesus, naquilo que foram alcançados e transformados. Como temos visto nas nossas aulas, sempre apresentamos uma sentença, né, que resume. E não é possível fugir, né, e sempre um destaque que vamos trazer em relação a Tiago é da forma como ele desperta a prática dessa fé. E uma frase que podemos citar então diz assim: Tiago apresenta as qualidades que evidenciam na prática a genuína fé.
ou seja, ele apresenta o comportamento de quem realmente tem fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é o que conduz Tiago nos seus escritos. Apresentar como que devemos viver na prática, já que temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, aprofundando um pouco mais no conhecimento da carta de Tiago, algo que vai nos dar luz, vai nos dar compreensão dos seus objetivos e das suas motivações, é entender exatamente um pouco mais sobre o autor, sobre Tiago. Então, no ponto 2 aqui da nossa lição, da nossa revista, nós vamos ver quem escreveu e para quem escreveu. Já vimos lá nas informações básicas, né, que Tiago é o autor e que ele escreve as 12 tribos da dispersão. Mas exatamente que Tiago é esse? Nós vemos na palavra de Deus a referência a 4 Tiagos. Temos ali Tiago, filho de Zebedeu. Podemos ver lá em Mateus, capítulo 4, versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então vemos aqui a referência desse Tiago, né? O Tiago que era o apóstolo a qual Jesus Cristo chamou para ser um dos seus discípulos. Vemos também a referência sobre Tiago, que era o filho de Alfeu. Lá em Mateus capítulo 10, no versículo 3, nós vemos o relato. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui no versículo 3, né, no 2 a gente lê novamente sobre Tiago, filho de Zebedeu, mas no versículo 3 nós lemos sobre Tiago, o filho de Alfeu. Então 2 Tiagos que eram apóstolos, que caminharam com Jesus como discípulos e que encontramos como referências na Bíblia e poderiam ser um dos autores desta carta de Tiago. Mas ainda temos a referência de um outro Tiago, que se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 16. E aqui nós lemos, Lucas capítulo 6, versículo 16, diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então Judas também era um dos 12, mas que era filho de Tiago. Então, um terceiro Tiago, nós vemos a referência a esse que era pai de Judas. Né? Não relata, não sabemos o quanto de contato que ele teve com Jesus Cristo e nem da sua participação nesse ministério, mas é um dos Tiagos que é citado na palavra de Deus. Mas um último Tiago que nós temos contato e referência aqui na palavra se encontra lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 55. E diz assim a palavra de Deus: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, este quarto Tiago que nós vemos referido na palavra de Deus seria o Tiago, irmão de João. Maria então teve outros filhos. Jesus ele tem irmãos e Tiago é um deles. Vemos aqui também José, Simão e Judas. E podemos entender então que diante, né,
dos relatos dos outros Tiagos, que o mais provável que seja o autor desta carta é o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, era um dos apóstolos, e na carta de Tiago, em momento algum ele se pronuncia, né, relata sobre si como um dos apóstolos. Então não poderia ter sido ele. O filho de Alfeu também era outro dos apóstolos, então não poderia ter sido. Ainda sobre o filho de Zebedeu, ele foi morto. Vemos isso lá em Atos, capítulo 12, versículo 2, que ele é morto, e o momento ali onde ele é morto foi antes da escrita da carta de Tiago, 45 a 47 depois de Cristo. Então não poderia ser esse o autor da carta de Tiago. E ainda mais o pai de Judas, né? Em outro momento nenhum nós vemos relatos sobre ele na palavra de Deus. Então não poderia ter sido ele, né? Ele não tem uma participação nesse ministério. Uma participação relevante, né? Que podemos considerar na palavra de Deus. E o mais provável então é que seja Tiago, o irmão de Jesus. E quando olhamos a vida de Tiago, né, alguns relatos que podemos encontrar na palavra de Deus, Tiago, o irmão de Jesus, nós vemos que no primeiro momento ele não acreditava em Jesus como um Salvador, como Filho de Deus. Lá no Evangelho de João nós podemos ler sobre isso. João capítulo 17, João capítulo 7, versículo 5. Nós podemos ler o seguinte. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, falando sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? A forma como mesmo aqueles que viviam com ele não o acreditavam como Messias. Então podemos perceber que esse Tiago, que é irmão de Jesus, não acreditava em Jesus como um Salvador. Mas ele passa a crer exatamente no momento onde Jesus ele é ressurreto, onde ele cumpre, né, a promessa do Senhor, e ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. 1 Coríntios 15, 7, aqui Paulo falando, né, exatamente sobre o ministério de Jesus Cristo. E ele diz que depois de ressurreto, Jesus ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E muito provavelmente depois desse contato especial, específico com o seu irmão, né, então Tiago ele passa a crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e provavelmente a sua vida transformada. Algo que o impacta e algo que o desperta e o leva a desenvolver um ministério a qual ele se envolve como líder, como pastor, e desejando, né, o cuidado de muitos. E por isso que ele escreve essa carta, com o propósito de animar muitos que passavam por lutas, por dificuldades, a perseverarem e a viverem a prática da vida a qual eram chamados em Cristo Jesus. Vemos então também sobre o ministério de Tiago, que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, ele era um daqueles que aguardavam a descida do Espírito Santo. Porque Jesus havia aparecido aos seus discípulos, né, e falado para que aguardassem a vinda do Espírito Santo, para que então pudessem desenvolver e sair sendo testemunhas. E no versículo 14 de Atos 1 nós lemos: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
né? Ou seja, todos perseveraram unânimes em oração, aguardando essa descida do Espírito Santo. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Tiago era um daqueles que estavam aguardando essa vinda do Espírito Santo, para que pudessem então desenvolver e cumprir o ID, a vontade do Senhor de fazer o seu nome conhecido e a salvação em Cristo Jesus. Mas ainda podemos ver sobre a vida de Tiago, lá no capítulo 15, vemos que naquele momento estava acontecendo um concílio, né, e uma reunião sobre os gentios e a necessidade da circuncisão. E vemos ali que Tiago ele tem um pronunciamento e tem uma palavra como um líder da igreja, e uma palavra que no final ela é acatada e ela é levada em consideração por todos, entendendo a sua posição de liderança e a forma como desenvolveu a sua fé e a prática da sua fé. Lá em Atos capítulo 15, versículo 13, nós lemos: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí então Tiago ele começa a argumentar e a falar sobre essa questão da circuncisão. E vemos então e destacamos que mesmo no início não crendo, mesmo sendo irmão de Jesus e não crendo em Jesus como Salvador, mas ao ter contato com Ele, cumprindo a promessa de Deus, ele se converte, ele crê, ele tem a sua vida impactada e agora ele aguarda o capacitar do Senhor por meio do Espírito Santo e segue em obediência, cumprindo um ministério de liderança, um ministério relevante que impactou e fez muita diferença para muitas igrejas. Ao ponto de vermos agora, né, ele se voltando para essas 12 tribos que provavelmente em dispersão viviam momentos de dificuldade. Então podemos entender quem escreveu, Tiago, e destacar que foi alguém que conhecia da cultura judaica, alguém que conheceu Jesus pessoalmente e em toda a sua vida e no seu ministério, alguém que foi convertido ao Senhor, que de fato tem a fé e busca viver a prática daquilo a qual crê. Mas nós precisamos então também continuar percebendo a quem foi escrito essa carta de Tiago, né? Essa pessoa que teve todas essas experiências e que foi impactado e que teve a sua fé desenvolvida, a sua prática da vida cristã desenvolvida e que agora deseja passar e contribuir na vida de outros. E vemos então sobre os destinatários. Já vimos que são as 12 tribos, mas algo a gente precisa considerar aqui. Porque quando pensamos nas 12 tribos que se encontram na dispersão, a gente pode ser levado a entender que retrata todo o povo de Israel, todo o povo judeu, todo aquele que eram descendentes das 12 tribos originais lá em Abraão. Mas quando olhamos no contexto da carta de Tiago, não conseguimos perceber que se trata de todo o povo de Israel, né? Porque todo o povo de Israel estaria relacionado, estaria presente ali, tanto aqueles que creem como os que não creem. E não é desta forma que nós percebemos na carta de Tiago. Uma outra possibilidade é que os seus destinatários, essas 12 tribos que se encontram na dispersão, estariam relacionadas a igrejas aos gentios ou alguma igreja específica, mas mais uma vez, né, quando ele especifica se relacionando às 12 tribos, faz referência sim ao povo de Israel.
E desta forma, então, nós precisamos considerar que é muito provável que o público específico a qual Tiago ele quer falar são sim de judeus, são sim de descendentes de Abraão, mas especificamente quanto àqueles que são crentes, né? Tiago ele é específico em falar aqueles que estão em perseguição, que estão nessa dispersão, mas que já são convertidos, já creem em Cristo Jesus como o seu Salvador. E olhando na carta de Tiago, nós podemos ver que a sua fala, né, a sua ênfase em alguns temas levam a crer nisso. Tiago, ele, em diversos momentos, ele vai trazer e falar especificamente aos irmãos, meus irmãos, né, seus irmãos. Então ele vai falar dessa comunidade, da família do povo de Deus. E até um exercício para você, né, tentar identificar aí quantas vezes Tiago ele vai trazer na palavra, falando meus irmãos, falando irmãos, falando diretamente àqueles que considera como irmãos em Cristo Jesus. E então Tiago ele vai enfatizar e em diversos momentos ele vai trazer essa ideia, vai dar esse direcionamento, de forma que podemos entender que sim, né, eram judeus, mas judeus cristãos convertidos em Cristo Jesus. E Tiago, em toda a sua carta, ele traz uma ênfase à busca de uma vida prática em Cristo Jesus, de uma vida que esteja alinhada com os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, sem dúvidas, ele fala e ele alerta para aqueles que creem e aqueles que desejam viver verdadeiramente essa prática. Não só isso, vemos ainda diversas referências ao Antigo Testamento, né, as leis, e tudo isso então nos leva a compreender que Tiago, que tinha um conhecimento do judaísmo, que tinha um conhecimento próximo com Jesus Cristo, que acompanhou esse ministério, que viveu os desafios, a luta da caminhada cristã, escreve a esse público específico de cristãos que eram judeus, né? De judeus cristãos, ou seja, que conhecem das leis, que conhecem da história e que vivem agora na prática o desafio de reagirem e de agirem conforme os ensinamentos de Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus. E Tiago, então, ele deseja, né, ser uma direção, precisa conduzir esses irmãos nessa vida que glorifica e que cumpre os propósitos do Senhor. Pensando então, né, nessa junção, nessa relação do seu autor, a forma como ele vive a caminhada cristã, a forma como ele experimenta Jesus Cristo e naqueles a qual ele deseja investir, né? Precisamos ser confrontados, né, de como viver essa verdade hoje, de que Tiago conhecia as necessidades e as lutas daqueles a quem ele estava escrevendo, e ele se preocupava. E nós hoje conhecemos a realidade de muitas pessoas, vemos lutas que outros passam, que talvez já passamos, que temos sim a capacidade de orientar. E como será que estamos nos relacionando com essa verdade, com essa possibilidade de fazermos a diferença na vida de outros? Possamos, assim como o Tiago, que cresceu na fé, que se desenvolveu, que buscou viver a prática da palavra de Deus, sermos intencionais na vida de outras pessoas, pelo fato de conhecermos as suas realidades, nos preocuparmos com as suas realidades, com as suas necessidades e podermos prover com palavra de sabedoria, com oração,
com o estar junto e animar a confiar em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que cuida constantemente de cada um de nós. Então, um pouquinho de Tiago e um pouquinho dos seus destinatários. Mas Tiago, né, ao longo de toda a sua carta, ele vai apresentar, sim, né, muitos temas, diversas áreas, a qual ele percebe a necessidade dos seus destinatários, dos crentes judeus, e a qual ele desejava dar uma orientação prática. Então ele se posiciona como um pastor que é direto ao ponto naquilo que precisa ser resolvido, naquilo que precisa ser transformado na vida daqueles a quem ele fala. E Tiago, então, ele não se preocupa em sistematizar, em organizar e deixar tudo dividido, né, como percebemos nas cartas de Paulo, por exemplo, mas ele vai trazendo questões, vai trazendo temas e vai, à luz do conhecimento de Cristo Jesus, trazendo a solução e como crentes devemos responder a essas áreas, a essas situações. E vamos projetar, né? Vamos deixar aí relacionado esses temas. Os irmãos podem acompanhar, não vamos poder aprofundar em todos eles, é uma aula panorâmica, mas acompanhem a relação, a lista, leiam a carta de Tiago e leiam com paciência e releiam cada um dessas áreas onde Tiago fala com o povo naquela época, mas fala conosco hoje ainda. E Tiago ele vai falar sobre a provação, Tiago vai falar sobre a sabedoria, Tiago vai falar sobre humildade, tentação, ira, sobre sermos praticantes da palavra, ou seja, ele vai enfatizar a palavra de Deus, vai falar sobre ela, que nós precisamos ser cumpridores dessa verdade, vai falar sobre a piedade no Senhor, sobre a imparcialidade, ou seja, não priorizarmos pessoas ou certos grupos de pessoas, mas sermos imparciais e tratarmos todos como iguais. Vai falar sobre a lei do Antigo Testamento, a lei da Palavra de Deus, vai falar sobre as obras, qual devem ser presentes nas nossas vidas. Vai falar sobre o cuidado com a língua, sobre a forma como nós nos expressamos. Vai falar sobre a submissão a Deus, vai falar sobre julgamento, a autossuficiência, o materialismo, sobre a paciência e descansar no Senhor. Tiago vai nos falar sobre firmeza e nos conduzir à oração. Então são temas que Tiago ele vai abordar e ele abrange esta grande gama e ele quer suprir a necessidade de muitos que no seu dia a dia se deparam com situações e que são confrontados e que muitas vezes têm o desafio e não conseguem estar alinhados com a palavra de Deus. E ele vai trazer as soluções e direções práticas e objetivas. E destacando algumas delas, não quero me aprofundar muito, mas quando Tiago ele vai falar sobre a tentação, no capítulo 1, versículo 12 a 15, vemos aqui a origem do pecado. E Tiago escreve o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então nos encoraja a perseverar, mesmo em tentações, em dificuldades, em áreas que sabemos que somos fracos. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado,
gera a morte. E podemos ver então e perceber aqui que o pecado ele surge, ele vem a partir dos nossos desejos, a partir daquilo que é mais profundo no nosso coração. E não só isso dos desejos, mas no momento onde nós cedemos a esses desejos e permitimos que eles se concretizem nas nossas vidas. A palavra vai dizer que, havendo concebido, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, quando consentimos com esse desejo, então ali nós vivemos e estamos em pecado. E ele vai dizer que o pecado, uma vez consumado, o desejo, uma vez atendido, gera a morte. Então precisamos ser firmes, sermos constantes em fazer morrer a nossa velha natureza, em nos separar daquilo que entendemos que não é agradável ao Senhor. E à luz da palavra, quando entendemos que esses desejos não estão de acordo com o Senhor, nós não podemos consentir com esses desejos, não podemos permitir que eles cresçam na nossa vida, porque senão eles se tornam pecado e do pecado vem a morte. Não demonstramos uma vida que de fato é uma novidade de vida em Cristo Jesus. Então aí um dos temas que Tiago ele vai tratar, que ele vai trazer para nós, né? Quanto à palavra, já lemos quando o texto base, né, da nossa lição que diz, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. E depois ele vai trazer a ilustração, né, a relação de alguém que contempla a própria imagem no espelho, mas ao sair daquela imagem, ao sair do espelho, esquece o que viu. Ou como alguns que olham o relógio no braço para ver as horas e esquecem a hora, pegam o celular, algo foi que eu vi e precisa ver novamente. Aqueles que se voltam para a palavra de Deus, mas não com consciência, são como esses que se esquecem e que perdem aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. No versículo 21 ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então precisamos sim ter contato com a palavra de Deus, mas considerá-la e colocá-la em prática. Não simplesmente permitir que entre por um ouvido e saia e que nada aconteça nas nossas vidas. Mas sim que ela seja prática, seja operante nas nossas vidas. Então diversos temas que Tiago vai trazer e que vão nos ajudar nessa caminhada cristã e em lidar com desafios que nos deparamos. Quando ainda pensamos sobre o conteúdo de Tiago, né, e sobre esses diversos temas que ele nos apresenta, a carta de Tiago, ela se compara e ela é muito semelhante aos ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então, é possível perceber essa relação, essa correlação entre os textos, onde percebemos que Tiago ele traz muito e a base dele é o ensino de Cristo Jesus. E que vemos que tanto no Sermão do Monte como na carta de Tiago, a ênfase é em uma prática que demonstra que as nossas ações e as nossas atitudes no dia a dia demonstram a nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos ser praticantes. E mais uma vez, não tem como a gente abordar todas essas semelhanças, essas comparações, mas vamos deixar aí para que os irmãos acompanhem essa relação e leia
compare, reflita, leia os textos juntos e permita que o seu coração, que a sua vida seja confrontada para que você esteja vivendo de forma prática o que você crê e a sua fé em Cristo Jesus. E diante disso, meu irmão, preciso te confrontar e preciso ser confrontado também. O que é que tem nos preocupado mais? Será que é estarmos alinhados, é vivermos conforme a palavra de Deus, ou é nos adequarmos àquilo a qual as pessoas esperam? Tiago ele vai se basear nos ensinos de Cristo. Tiago ele vai trazer muito dessa prática no viver a prática da nossa fé. E o que será então que nos move? Com o que será que nós nos preocupamos? Em viver a prática da nossa fé, daquilo que nós compreendemos da palavra de Deus, ou viver aquilo ao que as pessoas esperam? É uma confrontação que devemos nos fazer todos os dias, em todos os momentos, porque constantemente nos deparamos com situações, com questões, a qual é muito mais fácil nós agradarmos e atendemos ao que o outro espera, e não ao que o Senhor, ao que Deus deseja de nós. E qual a decisão que nós estamos tomando? Possamos então nos alinhar e sermos praticantes da fé em Cristo Jesus. Caminhando, irmãos, eu já falei um pouco do propósito de Tiago e do desejo de Tiago, mas podemos destacar 3 palavras, né? E o teólogo Carlos Oswaldo, ele vai apresentar 3 palavras que direcionam o propósito da carta de Tiago. E ele vai destacar então que Tiago ele desejava encorajar, Tiago desejava exortar e Tiago desejava ensinar aos crentes. Tiago ele sabia das necessidades e porque ele sabia das necessidades, ele encorajava para que fossem perseverantes em testemunhar, em viver os propósitos do Senhor. Tiago não só sabia das necessidades dos seus destinatários, mas Tiago tinha lutado na sua própria caminhada. Ele sabia então como lidar com muitos desses desafios. Então não só ele encoraja, mas ele exorta, né, usando da sua experiência e da sabedoria do Senhor para corrigir aqueles irmãos a viverem e a testemunharem da fé em Cristo Jesus. Então ele desejava exortar, corrigir aqueles irmãos. E não só então ele encoraja, não só ele exorta, mas ele ensina. E a base para os seus ensinos são os ensinos de Cristo Jesus. Então, com base nestas verdades, ele direcionava os cristãos e os destinatários da sua carta e a nós hoje a vivermos uma vida correta diante do Senhor. Não diante dos homens, não diante do mundo, mas acima de tudo diante do Senhor, né? Alinhados e conformados aos ensinos de Cristo Jesus. E um texto então que podemos resumir, né, como propósito da carta de Tiago é encorajar, exortar e ensinar a prática do cristianismo, apresentando respostas adequadas às provas da vida. Ou seja, temos a capacidade de, diante de diversos dilemas, diversas questões, podermos encorajar e sermos encorajados, podermos exortar e sermos exortados, e podermos ensinar e também ser ensinados à luz da palavra de Deus, sempre agindo e reagindo, não segundo a nossa própria vontade, mas à luz da vontade, do plano de Deus.
de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse é o propósito da carta de Tiago. E eu não sei quais são os dilemas que você enfrenta, que você encontra no seu dia a dia, mas seja encorajado, porque o Senhor, Ele é o nosso guia. A palavra de Deus, ela nos orienta de como vencer esses dilemas, de como agir corretamente diante desses dilemas. Não só isso, não só seja encorajado, mas é importante que você seja exortado, porque pode ser que você falhe na resposta que você dá aos seus dilemas. É possível que você não testemunhe daquilo que é a vontade de Deus, mas então à luz da palavra de Deus, pessoas podem te abençoar, chamando a atenção e corrigindo para viver não a sua vontade, mas a vontade do Senhor. E é importante que você seja orientado e ensinado. E na igreja, onde nós temos um local, na nossa escola bíblica, um ambiente de nos aprofundar no estudo bíblico e aprofundar a vivência da nossa vida cristã, transformar isso, todo esse conhecimento em vida prática. E não é ensinamento humano, não é ensinamento de homens, é a própria palavra de Deus. Para concluir, irmãos, em Tiago nós podemos ver Cristo. Tiago, ele faz referência a Jesus Cristo. Logo no capítulo 1 ele diz, que ele era servo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele já destaca a presença, a participação e que o foco é Jesus Cristo. Então ele faz a referência. Não vemos, na verdade, tantas explicações, um aprofundamento sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas Tiago ele faz a referência sim a Jesus Cristo, não só da pessoa de Jesus Cristo, mas da vinda de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 7, ele vai falar: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, Tiago ele faz referência à pessoa e aquele que de fato pode nos salvar, aquele que é o nosso Senhor. Mas não só podemos ver essa referência da pessoa de Jesus Cristo na carta de Tiago, ele citando, por mais que não cite muito, mas podemos sim perceber que em todas as suas palavras estão presentes os ensinamentos de Jesus Cristo. E por isso é um texto onde é uma carta onde podemos ver profundamente e claramente as verdades de Jesus Cristo, a sua vontade, o seu propósito. Como eu citei, Tiago ele está relacionado com o Sermão do Monte. Praticamente grande parte do Sermão do Monte é reproduzido em Tiago. Temos essa referência. E o Sermão do Monte é basicamente os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Então podemos sim ver Jesus Cristo, ter essa relação com Jesus Cristo na carta de Tiago e sermos impactados então pela vida de Jesus, pela sua obra de salvação, onde morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Então vivermos a nossa fé nele de forma prática. E é o desafio então para mim e para você. E essa aula ela quer nos confrontar, ela quer nos chamar a atenção. E voltando lá para os seus alvos, precisamos então compreender que a nossa vida precisa demonstrar a prática da nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos confiar que a palavra de Deus, ela nos dirige a viver essa prática da nossa fé. E precisamos identificar como reagir, em que situações agir conforme a vontade do Senhor. Que possamos, ao longo do nosso dia,
que possamos ao longo da nossa vida constantemente clamarmos ao Senhor, que sonde os nossos corações, que permita que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja sensível para, em diversos dilemas, não respondermos prontamente conforme a nossa vontade, mas reagirmos sim de forma prática, como a palavra de Deus nos orienta, à luz da vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos conduzindo, que assim como tem sido nas aulas anteriores, que possamos ser encorajados e animados e desejar nos aprofundar na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.